Muita gente tá falando muito bom desse filme. O pessoal tá realmente amando essa produção. Nova aposta da Nickelodeon ali pra uma nova fase, talvez, das Tartarugas Ninjas. Eu sou o Thiago. E eu sou a Beatriz. Você está no Animados Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o filme Tartarugas Ninja Caos Mutante. Eu sempre quero falar Tartarugas Ninjas. E é 2 pontos. Mas antes de entrarmos no nosso tema principal, algumas notícias. O filme Wish, da Disney, que tá deixando a gente muito curioso e tal, já tem alguns trailers, inclusive, vai sair nos Estados Unidos em novembro, mas aqui no Brasil vai chegar em janeiro. Tá deixando tu curiosa, né? Porque eu confesso que eu não vi nada sobre o filme ainda. O pessoal que acompanha bastante a Disney, né, principalmente, tá bastante curioso, porque parece que vai ser uma produção com uma estética um pouquinho diferente da que a gente vem vendo nos filmes da Disney. E, enfim, a gente não sabe exatamente sobre o que vai ser o filme, tem alguma questão ali com desejos e tal, e uma cabra falante, aparentemente, mas... ou ovelha, não lembro. A gente ainda está esperando para ver o que vai ser. E o que me pegou de surpresa, vai ser lançado na Netflix diretamente no dia 15 de dezembro o filme A Fuga das Galinhas 2, A Ameaça dos Nuggets. E aparentemente teremos um retorno da vilã do primeiro filme. Isso tudo está no trailer, né? Então, obviamente, ainda não saiu o filme. Então, vamos ver, né? A gente gosta bastante da Fuga das Galinhas. Acho que é um filme bem legal, assim. Diferente da maioria, assim, da média. De qual produtora? Eu acho que é da DreamWorks. Agora eu não me lembro. Confesso que eu não me lembro. Mas tá indo pra Netflix, então há uma grande probabilidade de ser da DreamWorks. Tartarugas, gente. A Fuga das Galinhas é um filme... Um dos filmes que, não vou dizer que marcou nossa infância, mas um filme que a gente assistiu bastante na nossa infância, sim, né? Então, a gente tem um carinho especial por ele. Não é um dos melhores filmes, ou sei lá, um dos que eu mais gosto, mas a gente assistiu bastante. É um filme antigo. Eu só espero que consigam manter a essência, realmente, né? Então, aparentemente está sendo feito em stop motion de novo, né? Não sei, talvez seja em 3D, com fazendo de conta que tá em stop motion, tá ligado? Mas acho que não, pelo trailer ali, eu acho que é stop motion mesmo. Mas eu espero que consigam manter a essência, porque aquele negócio, quando pega uma obra antiga, que querem fazer uma continuação, um reboot, às vezes tentam... acabam perdendo a essência que tentam fazer, ou acabam tentando copiar a essência do filme original, mas não conseguem e fica só um negócio tosco, porque, tipo, a gente já não tá naquela época, sabe? Talvez o filme funcionasse muito bem só pra aquela época, ou talvez você tenta copiar muitos elementos, fica, tipo, muito repetitivo, só com uma história diferente. Entendeu? Uma estrutura mesmo. Enfim, tem várias coisas que pode acontecer de problema. A gente espera que não aconteça nada disso. Mas então, vamos ver, né? A gente não sabe também quase nada sobre esse filme. Sim, eu vi de surpresa, acho que foi no Instagram que eu vi, ou no YouTube, que agora tá aparecendo shorts pra mim da própria Netflix, sabe? E daí eu mandei pra Bia e a gente ficou um pouco empolgado. E é a Aardman Animations. Não sei. Deve ser um estúdio menor. Vamos ver o qual se era da mesma produção. Fuga das Galinhas. Fuga das Galinhas. Fuga das Galinhas. Primeiro filme. Também a Aardman... mas tinha DreamWorks. Tinha DreamWorks também. Bacana. Então, realmente, não tava ficando doido. A DreamWorks anda sendo uma das nossas produtoras preferidas atualmente, né? Mas vamos pro próximo assunto, que é... Vou falar do filme já. Tartarugas Ninja. Mas a gente tá assistindo ainda... Como é que é o nome?
A Anfíbia. Isso, Anfíbia, a gente tá assistindo ainda a Anfíbia. Eu ia dizer N. A gente tá na 3ª temporada, ela é a última, tem... Sim, é a última. Acredito que a história acabe ali. É, isso que eu Como quiser, eu a não vi o última, final, tipo, do final, tá. Como eu não vi o Entendi. final ainda, e infelizmente ainda não tem os episódios finais disponíveis pra gente aqui no Brasil. Então, a gente vai ter que falar sobre aquilo que tá disponível lá, né? Eu não sei se passa na TV os outros episódios, não sei se ainda estão dublando, o que é. Mas eu acredito que essa 3ª temporada vai concluir pelo menos a história principal. Acho que faz sentido, né, que vai concluir realmente. Mas, enfim, a gente tá gostando bastante. O que mais que a gente tá assistindo atualmente? Bom, a gente assistiu o filme Tartarugas Ninja, né, obviamente, né, que a gente vai trazer agora o conteúdo. Além disso, a gente não tá assistindo outras coisas no momento, eu pelo menos não tô. Uma coisa que eu acho que é legal de comentar também é sobre One Piece. Por mais que não seja uma animação, mas ele ficou muito famoso por causa do anime, né? Tem o mangá, tem o anime, que é baseado no mangá. E agora foi feito, a Netflix fez uma série live action, digamos assim, muito focada e tá sendo bastante elogiada, que tá bem fiel. Não é, né, nosso foco trazer conteúdo sobre live action, mas como ele foi baseado no anime barra mangá, e a gente traz muito conteúdo sobre anime também, eu achei que é legal a gente também comentar sobre. Não sei se a gente vai assistir, provavelmente não vai trazer conteúdo específico sobre isso, mas achei que era legal comentar. Isso aí. E tu tinha visto uma notícia de Arcane? Eu acho que era só uma previsão de que vai sair só em 2025 ou 2024. Não sei. Que ainda tá longe. Final de 2024, eu acho. Ainda tá longe. Vamos continuar aguardando, né? Esperando mais notícias. Mas... Foi uma das melhores animações, acho que de 2022, se eu não me engano. E realmente faz sentido que demore para produzirem, porque é uma qualidade absurda e com certeza muito trabalho. Né? Claro que a gente, como for, quer cada vez consumir mais conteúdo sobre, mas é bom que eles deem tempo para fazer um produto bom. Bem feito, né? Bem feito, né? Isso é bacana também. Assim como tá demorando, por exemplo, o Attack on Titan, né? Sim. Então vamos lá, vamos direto para o nosso filme Tartarugas Ninja. Ele foi lançado oficialmente no dia 31 de agosto, né? Deste ano. Embora tenha saído em pré-estreia um pouquinho antes, em alguns até cinemas. aqui no cinema da cidade, né? Saiu um fim de semana antes. Então, às vezes acontece isso, mas a estreia oficial foi no dia 31. Foi dirigido por Jeff Howe. Eu não sei se é assim que diz o nome. Mas ele também trabalhou em Gravity Falls e em alguns outros desenhos bastante famosos, até o filme da família Mitchells, que tem na Netflix, que eu ainda não vi, mas falaram bastante bem dele. Qual era a função dele no Gravity Falls? Tu chegou a ver isso? Roteirista, eu acho. Interessante. Nada a ver com o Tartaruga Ninja, mas interessante. Co-diretor em outros... Em outras produções. Boa. É que daí eu comecei a pensar outras coisas aqui e me enrolei. Tu falou que não tinha nada a ver com Tartaruga Ninja, minha cabeça... mas não que seja... É normal, né? Acontecer, tipo, por exemplo, de alguém trabalhando uma função num filme, trabalhar a mesma função em outro filme, mas, produção, mas a produção totalmente diferente. Sim. Por exemplo... só ver, A Lenda dos Guardiões, o filme das Corujas, que foi dirigido pelo, se não me engano, mesmo cara que fez os 300, uma coisa assim. Nossa! É um negocinho, eu não lembro, mas ele fez filmes assim de ação tem pesadas, também um exemplo assim, que eu vi quando eu tava estudando, curioso. Tava fazendo faculdade de cinema, um exemplo que o professor de edição, montagem, barra edição, ele... Socorro, desculpa. Nossa, deu um negócio grande aqui. Mas aí o professor deu que, ele tava falando sobre, né, obviamente, editores. E daí falou, tem aquele, não sei o que da água lá, a marca da água, a forma da água. A forma da água, que é um filme... Não, agora não lembro se foi Forma da Água ou um outro lá... A Chegada? Não, um outro que ganhou um Oscar, cara. Não sei se Forma da Água ganhou um Oscar.
Ai, cara, eu esqueci agora que competiu com La La Land. Tu lembra do filme que competiu com La La Land? Ah, mas é um filme com uma pegada bem mais séria, que fala sobre preconceito, blá blá blá, não sei o quê. E, tipo, os editores foram os mesmos que fizeram, que editaram. Foi uma dupla de editores, os mesmos que editaram o filme Festa das Salsichas, que, tipo, é uma animação totalmente bobajada, assim, sabe? Ai, nossa. É, tipo, contraste, sabe? É. Mas, enfim, o que acontece é que muitas vezes, por exemplo, o diretor de Gravity Falls ou alguém trabalhando em Gravity Falls é amigo ou se dá muito bem trabalhando com esse roteirista, né? Então, Sim. normalmente são pessoas conhecidas ou só, tipo, o cara é bom mesmo e edita de tudo, né? Nesse exemplo, ou é roteirista bom, Sim. né? Então, Mas- o filme dura 1h39. Eu achei até que é relativamente curto, assim. Só isso? Pois é. Porque quando a gente assistiu, parecia mais comprido. Não sei, assim, não sei dizer. Mas é que não acontece assim Eu tanta acho. Não, eu coisa, tô assim. confundido com o que a gente assistiu ontem. Não. E tem classificação Antes de livre. Ele é bem, assim, relativamente leve e tal, não é muito... Isso, a gente analisando, sim, analisando, a gente assistindo, a gente, na nossa opinião, é um filme muito mais voltado à linguagem pro público infanto-juvenil, digamos assim, adolescente, pré-adolescente. É uma faixa bem Tá. larga. Tá bom. Enfim, então ele tem uma linguagem de comunicação, as piadas, as referências são bem mais, tipo, a gente entende muito porque faz muitas coisas, era por parte fazem parte do universo geek, né? Tipo, eles fazem referência a Vingadores. Mas, tipo, algumas piadinhas são as piadinhas mais, sabe? Tipo, ali de adolescente, de quinta série, digamos assim, até que o pessoal zoa. E... Enfim, né? Classificar um livro faz total sentido também. Classificão, eu falei? Classificão. Não, é que eu falei muito rápido, classificação. Ou eu falei classificão também. Então, realmente, eu até tava brincando, né, que as tartarugas nesse filme são um pouco mais adolescentes e um pouco menos ninja, porque em inglês o nome é Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Tartarugas Ninja Adolescentes Mutantes. Isso tudo é o nome das tartarugas ninja desde sempre, né, no inglês. Então, elas estão um pouco menos ninjas e um pouco mais adolescentes nesse filme. E até porque mostra, assim, mais o início delas, mostra né? a origem de uma forma um pouco diferente do que a gente tá Também. acostumado. Mas, assim, o filme ficou bom, né? Ficou legal, e tem lutas e tudo, como a gente esperaria, né? Eu achei, particularmente, o filme muito divertido, sabe? Muito engraçado. Não... Assim, tem bastante piadas e tudo, não ficou bobo demais, assim. Talvez alguns momentos, assim, podiam ter segurado um pouquinho mais, mas ficou legal. E foi um filme que eu me diverti assistindo, sabe? Até as referências, assim, ficaram engraçadas e tal. Mas realmente, né, não é um filme, assim, tão maduro, porque a gente acostumou com aquela série da Nickelodeon, né, em que eles eram um pouco mais maduros, assim, né, mais sérios. Eu tenho, assim, uma teoria também de um pouco o que acaba gerando isso na história, em questão de história, né, mas eu quero falar mais depois, né. Falar mais depois, eu acho. Depois, eu quero falar mais sobre isso Depois da sessão de spoilers. Acabei me perdendo que eu ia falar, mas sim. Né, por mais que o desenho, o que a gente assistiu, é que tem vários desenhos, né? Sim. Eu não sei qual é o nome do que a gente assistiu. É um que Pois eles são acho meio é que em só, 3D tipo, também. Isso, é um não que eles tem são meio muito. 3D também, que luta muito com aqueles robôs lá, alienígenas, sei lá. Enfim. Mas por mais que aquele também às vezes fosse meio bobo, mas eu acho que o fato... Mas ele vai ficando mais sério, né? Conforme vai passando, assim, tendo alguns temas mais sérios, por fato deles serem mais velhos também. E, tipo, alguns deles quase vão de arrasto pra cima e tal. Então, enfim, mas esse desenho de agora, ele é bem divertido, bem dinâmico. Não sei se tu queria falar alguma coisa sobre, tipo, um enredo. Não, acho que sobre o enredo eu quero falar mais depois, né? Que ele é, como eu já tava dizendo, ele é bem, bem dinâmico, bem divertido. E
o que eu ia dizer que tem algumas críticas, né? O filme, ele é legal, só que, assim, é muito bacana quando tá os quatro ali, sabe? Quando tá os quatro ali interagindo, quando tá os quatro lutando. Sim, os quatro... Não seriam os quatro guaxinins, né? Seriam os quatro tartarugas ali, os principais, conversando, lutando, enfim, ele consegue ser muito bom. Só que quando vem, às vezes, alguns outros personagens, eu achei que não ficou tão legal. A forma que eles colocaram alguns personagens, sabe? Não gostei tanto do Rato, que eu esqueci o nome. Mestre Splinter. Não gostei tanto da April. O vilão é até bacana, mas tem algumas partes meio aleatórias também, sabe? Por mais que o vilão achei que ficou bem legal. Mas ainda assim é um filme bom, né? Bem dublado. Eu não curti muito especificamente a dublagem da April, né? Pelo que eu tava pesquisando, ela é... Quem dublou, na verdade, é uma cantora do Now United, inclusive. Então, provavelmente ela não tem tanta experiência em dublagem. Não sei, foi minha teoria, né? Porque, tipo, a Bia não achou, a Bia gostou, né? A Bia nem percebeu, na verdade. Na hora eu não percebi muito, mas agora... o que eu achava, às vezes, que as falas dela pareciam um pouco, tipo... Desconexo? Meio... Não sei. Mas talvez a questão da dublagem, talvez se ela tivesse dublado com um tom um pouco diferente, as falas teriam encaixado melhor. Então pode ser que seja isso. É que eu não notei muito na hora, sabe? Eu confesso que eu ficava em dúvida. Tá, o texto dela tá ruim, né? Que daí seria entendeu? culpa do roteirista. Ou ela não ou tá... A dublagem. Porque às vezes, tipo... O que é a dublagem? A dublagem é uma atuação também. Sim. Então, se a pessoa que tá dublando ali não atua conforme realmente a animação, ou o filme, enfim, que seja o live action lá, né? Conforme a atuação do personagem, enfim, ele vai... acaba perdendo a emoção. Tipo, a pessoa demonstra triste e tá com o mesmo tom de voz de quando tá feliz, exemplo. Sabe? Eu praticamente senti um pouco isso, né? Não foi algo que estragou o filme, mas acho que algo que fez a personagem da April não ficar tão legal nessa animação. Como a gente viu em português, não cheguei a ver em inglês também e tal, foi o que eu senti. Mas, por exemplo, o Mestre Splinter, eu não gostei muito do personagem do Mestre Splinter também nesse caso. Mas a dublagem tava legal, sabe? Tipo, encaixava com ele. Sim. E tudo mais. Por isso que eu falei, o ponto forte é contar os quatro ali, mas começa a aparecer outros personagens, às vezes vem umas coisas muito bobas também, algumas... Eu não digo nem piadas, mas alguns elementos, assim, da trama que são meio óbvios, sabe? Que ficam muito, tipo... por exemplo, muito previsível. Tipo, não é exatamente isso, tá? Mas eu vou dar um exemplo que não é exatamente isso que acontece, mas é quase, tipo... o personagem tá com raiva e ele fala... tô com raiva! Tipo, não é exatamente... Não é literalmente isso, né? Pra tanto. Mas é alguma coisa assim, sabe? Tipo, ele não deixa tu pensar muito sobre o que tá acontecendo. Tipo, ele te fala o que tá acontecendo, sabe? O filme é bastante direto, né? Então, ele realmente não tem muita subjetividade nas coisas que acontecem, nas falas, nos sentimentos dos personagens. Em alguns momentos isso pode ser um ponto bom, em outros momentos nem tanto, mas é como foi feito o filme, né? É mais um motivo da gente ter essa visão de que ele é voltado mais para um público um pouco mais jovem. Mas o que primeiro chama a atenção em tudo, né? Até nos trailers, é o estilo de animação. Que, mais uma vez, né, mais um filme atualmente se deu ao trabalho de fazer um estilo de animação diferente. E ficou bem diferente, pra se sobressair. Sim. E ficou bem diferente. E ficou bem diferente, acho que de praticamente tudo que eu já tinha visto atualmente. Que é um estilo que parece que simula meio que uma pintura, assim, sabe? Quase como se fosse um quadro. Ele traz também uma... de pincel. Parece um pouco... Com elementos... Lembra um pouco pichação também, de assim, né? Exato. Até o Imaginal comentou sobre isso. Uma pintura, assim, com alguns detalhes meio estilizados e tal, sabe? Então, a luz dos postes é meio que um riscaiado, Sim. assim. Principalmente quando tá no fundo. E isso fica, tipo... Isso é muito bonito. Ele ficou bem cartunesco mesmo. Né? Claro, com a movimentação, às vezes tu não presta muita atenção, mas quando a cena para, tu fica notando os detalhes e, tipo,
muito bonito. É visualmente muito legal de ver. É diferente, né? Acho que é a mesma... Posso estar errado, tá? Não sei se foi isso que tu sentiu também. Mas, tipo, como... Acho que é aquela sensação que a gente... Quando a gente viu, por exemplo, o Homem-Aranha no Aranhaverso, o primeiro mesmo. Uhum. Que, tipo, se tu parava a cena, parecia muito, tipo, sei lá, uma cena de quadrinho, sabe? Acho que a gente... Esse filme da Tartaruga Ninja, quando parava, parecia, tipo, realmente uma pintura. É, Alguém que foi lá e desenhou pra um quadro, sei lá, sabe? sim, E não que um seja exato. melhor ou pior que o outro, São mas estilos são estilos diferentes. diferentes e ela é muito bacana, eu praticamente... Por mais que eu não tenha achado, tipo, tão inovador, até porque isso começou meio que com o Aranhaverso, né? Uhum. Então, ele começou com a inovação, assim, então... Por mais que eu não tenha achado talvez tão inovador ou tão legal, tipo... De questão de gosto mesmo, tipo, eu achei legal, bacana, mas, enfim, eu prefiro o forma do Aranhaverso, enfim. Mas ele é muito bom porque ele sai do padrão Disney, do padrão que anda sendo quase toda a animação atualmente. E ficou muito bacana mesmo. Sim, é legal essa variação, né? Eu tô gostando muito de ver essa variação de estilos através dos filmes. Então, um filme parece mais 3D comum, outro volta pro 2D, outro mistura as duas técnicas de um jeito, outro mistura de outro. Isso que eu acho muito legal. Porque realmente a gente já tava ficando cansado desse 3D sempre igual, aquele estilo super... Todos os filmes pareciam que eram a mesma história, o mesmo universo até, sabe? Sim. Tu podia imaginar eles todos no mesmo mundo ali, porque não tinha grande diferença de estilo. Ele não tinha uma identidade própria, né? Visual. Exato. Agora os filmes saindo dessas formas diferentes, mesmo que a gente tenha preferência por um ou por outro estilo, eu acho legal essa variação. Acho legal tá vendo estilos diferentes. Inclusive eu acabei de ter ideia pro nosso próximo Animados Extra. Tá bom. Vamos ir pensando. E na questão da dublagem, a gente já comentou um pouco, né? Que a dublagem da April, a gente notou alguma coisa ali que pareceu não encaixar. Não sabemos direito se a dublagem, no sentido de atuação mesmo da pessoa, se o texto. Mas, realmente, o que eu descreveria é que, às vezes, a fala dela parecia um pouco... tipo assim, parecia que ela falava as coisas muito naturalmente, reagia muito, tipo, sabe? Viu uma tartaruga... Oh, caramba! Uma tartaruga humanoide ali lutando... Karatê, não. Kung Fu, sei lá. Não sei que luta que é. E tipo, legal. Tipo, quase isso, entendeu? Nossa. Sabe, meio assim, meio desconexo. Como é que ela fez? E então parecia que faltava alguma coisa ali, realmente, às vezes, na fala dela. Mas fora isso, a dublagem das tartarugas eu achei que tava bem legal, tava bem engraçada. Por exemplo, né, o Doni ali... O Doni? O Doni com a voz meio roquinha, assim, como se fosse adolescente, ele meio trocando de voz ainda, sabe? Eles tinham essa vibe mais novinhos, assim, como se fossem um pouco mais novos do que nas outras versões, né, do desenho. E eu acho que a dublagem deles estava muito boa, dos outros personagens também. A do vilão também, acho que estava muito boa a dublagem dele. Combinou bastante com o personagem e tudo. E acho que, basicamente, em geral, estava boa, assim. Os personagens também, realmente, os que mais brilham são as próprias Tartarugas Ninja. Eu acho que o vilão também brilhou bastante. Os capangas dele eram engraçados e tal. Tinha alguns outros personagens ali também. O Splinter foi meio estranho ver ele daquela versão, pra mim, assim. Mas também quero comentar isso mais depois com spoilers, né? Sei lá, pra não ficar falando muito do enredo. Uhum. E, em geral, foi mais ou menos isso que eu identifiquei. O que tu achou, Thiago, dos outros personagens, assim? Eu já falei o que eu tinha pra falar Tá. principal ali. E os outros personagens, que aparecem vários, né, personagens. Uhum. Mas...
Tem aquela outra mulher lá, cientista também, que é a vilã. Porque eu não tô conseguindo me lembrar muito como é que ela era, mas não brilhou tanto também. Mas acho que, por exemplo, era... Não, é que alguns personagens, eles eram bem caricatos também. Por exemplo, um dos caras que aparece lá, cientista e tal, ele era bem caricato, e que nem eu falei, mas eu já falei sobre isso, algumas coisas ficavam meio óbvias, enfim. Não tem muito o que falar. Acho que agora a gente entra já para falar com spoiler, né? Sim, creio que sim. Então, pessoal, a partir de agora vamos falar com spoilers, né? Que fique bem avisado. É nosso costume, né? Fazer a primeira parte do Animados falando sem spoilers, fazendo uma análise geral. E mais ou menos no meio a gente avisa, né? Antes de começar com spoilers. Tem alguns episódios em que a gente fala com spoilers desde o início, mas daí a gente avisa logo no início também. Então pode ficar tranquilo. Isso aí. Pra quem for sair já do episódio agora, né? Seja do ao vivo ou depois gravado, siga-nos no Instagram, @animadospodcast, e basicamente todo lugar pode nos encontrar como Animados Podcast. No Apoia-se também, quem quiser nos auxiliar aí no nosso projeto é apoia-se. Como é que é? Não. Tu que sabe o nome. Apoia.c, né? SE/animados. Isso. Apoia-se. Apoia-se. Quê? Apoia-se.animados. A gente pegou um subdomínio do negócio. Brincadeira. Então, acho que o ponto principal, né, é a diferença de história, que mais marcantemente ali, né? Mais marcantemente. A diferença mais marcante é o Mestre Splinter, que nesse caso, ele era um rato. Ele sempre é um rato, mas ele era um rato de verdade. Tá, não. Porque nas outras versões... Ele era rato falso? Sim. Não, nas outras versões ele era um humano que, por causa, né, daquele mutagênico lá, ele vira um meio rato, né? Um rato mutante. Isso. Mas... E daí ele tem toda uma história de ninja. Ele já era um mestre, clã. Sei lá, samurai, algum tipo... Ninja. Eu não sei. Mestre. E aí ele ele tem toda uma questão ali com o Destruidor, que era de outro clã e coisa e tal. Clã do pé. Acho engraçado isso. Mas nessa versão, o Mestre Splinter era um rato comum, um rato de esgoto, normal aí, da cidade, que daí virou aquele rato mutante, né, também. Isso, daí ele por causa de ter medo ali dos humanos e tal, que uma vez ele tentou sair, ele já não se dava bem com quase ninguém, né? Nem animal, nem humano, mas ele tentou sair com as tartarugas, e daí os humanos não aceitaram eles, meio que, obviamente, talvez. Trataram eles como monstros, né? Ele resolveu aprender luta pra ensinar pros, digamos assim, filhos, né? Que são os tartarugas ali. Os tartarugas. Eu até me perdi. E, tipo, essa parte também uma das que me pegou um pouco, né? Porque, como a gente falou, nas outras origens, normalmente ele já era, pelo menos que a gente viu, conhece, né? Ele já era um humano que daí se transformou um rato furry, quase. Então ele já sabia, então ele já era um grande mestre que depois ensinou seus pupilos. Né? Enquanto que ali ele era um rato, se transformou um humano, daí aprendeu... Humano não. Transformou, humanoide, mutante. Ele aprendeu a... Tipo, lendo livro e vendo uns tutorial de, sei lá, fita cassete. Vendo filme, vendo tutorial na internet, lendo livros daí e tal. Se viu, daí aprendeu tão bem que conseguiu ensinar tão bem pra tartaruga. Tipo, eu isso achei meio tosco, de certa forma, sabe? Acho que tira um pouco da autoridade, digamos assim, do peso do que os caras sabem. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Tu pode meio que dar, entre aspas, a desculpa que, tipo, eles são mutantes. Então, provavelmente, sei lá, a curva de aprendizado deles foi mais rápida. Enfim, tipo, né? Não são humanos que... Tipo, daí, que eu quero dizer que não é tão bacana, eu acho, não faz tanto sentido, mas ao mesmo tempo faz sentido, tipo, eles agora, as tartaruga ninja ali, sei lá, com 15 anos, que eles devem ter por aí,
tipo, serem muito bons em luta, sabe? Porque eles não são humanos, tipo, sabe? Então, tipo, Sim. tanto faz. Faz, assim, o sentido razoavelmente ali naquele universo. Mas sim, eu acho que isso tirou um pouco do peso e bastante da seriedade da história deles, né? Porque daí realmente ficou uma coisa mais engraçada, a caricata, né? Do rato ali tentando aprender os negócios pra ensinar os filhos, tipo... O rato como... Ele podia ter tentado aprender qualquer outra coisa, mas ele decidiu aprender ninjutsu. E outra... É ninjutsu, não? Nunca lembro dos bagulhos. Ninjutsu. Desculpa, gente. Eu realmente não lembro e esqueço dos nomes, tá? Mas isso é uma marca, uma característica, assim, desse Splinter que é... Que ele é mais bobão, digamos assim. Né? Não é tão sério, ele é mais... Às vezes ingênuo, tá dependendo até... Do que o outro, porque ele já era um humano, já era um cara velho, já era um mestre em ninjutsu. Sim, com toda uma história cheia de, enfim, até de mistérios e coisas assim, morte também, né? Porque tinha mulher lá que morreu, coisa lá. É verdade. Então, era toda uma história diferente, tinha todo aquele peso dos clãs e coisa e tal. Clã do pé, clã da mão, cadê? E aí... Eu não duvido que o dele não fosse da mão, eu não lembro o nome Tinha do cotovelo também. Ai, que horror. Aí, e acho que isso também foi o que contribuiu para o filme não ser tão sério, tão, tipo assim, profundo, digamos. Apesar de tratar temas, assim, importantes e tal, né? Trata sobre o tema de preconceito e também... E de autoaceitação bastante isso. também. E também mostra o que mostra mais forte, pode ser um ponto alto, um ponto... fraco, sei lá, dependendo da tua visão, ou só um ponto aleatório, é que ele acaba tendo mais aquela questão de paternidade entre ele e as tartarugas, sabe? Sim. Isso é algo que mostrou bastante, que às vezes pode não ter tanto, né, ou tão óbvio, né, em outras versões. Mostrou mais o lado pai do Mestre Splinter, né, como outros já falaram. O que é legal também. Sim. Mostra meio que uma faceta diferente ali, né, deles, da relação deles e tal. E, enfim, é uma coisa de que é diferente, então vai dependendo do gosto de cada um, se vai achar mais legal ou menos legal, ou tão legal quanto, né? E é isso aí. Aí, é um filme com várias referências, como o Thiago já falou, né? A cultura pop, ou até redes sociais e coisa e tal, que eu achei engraçado na maior parte do tempo. Acho que ficaram, assim, boas as referências, assim. Talvez um pouco óbvias demais, de vez em quando. Mas como realmente, né, é para um público um pouco mais jovem, acho que por isso que colocaram, assim, dessa forma, né? E algumas coisas, tipo, é ruim quando, por exemplo, até deu esse exemplo pra Bia. A gente sempre pega exemplo da Marvel, né? Mas é que a gente gosta muito e, tipo, a Marvel tem 1 zilhão de produções, então dá pra pegar exemplo dela mais fácil. Por exemplo, Thor. O último Thor saiu, que eu esqueci o nome. Thor... Amor e Trovão. Isso, Thor, Amor e Trovão. Eu quase falei que era Ragnarok 2, sei lá. Sei lá, viajei. O Thor, Amor e Trovão, que é baseado em 1 ou 2 histórias muito da hora, muito sérias, né? Nos quadrinhos. Dos quadrinhos tem a questão da Jane e o Tarzan, não, cadê? A Jane ali tá na luta contra o câncer e tal, né? E ela quando ela vira a Thor... Resume. Tá, enfim. Não precisa contar. E tudo mais, e tanto a questão lá do cara lá, o Matador de Deus, que eu esqueci o nome dele, ele tem uma história mais séria. Daí pegaram essas 2 histórias e fizeram um filme de comédia de sessão da tarde, basicamente. Sabe? Daí, cara, meio que estraga. Mas agora quando pegam, não, realmente a proposta é fazer por uma linguagem, talvez por uma mais adolescente, ou coisa assim... Algumas coisas a gente meio que deixa passar, o que a gente tem, não, né? A gente não sou exatamente o público-alvo, ou, tipo, eles realmente não quiseram se dar a sério. É tipo ver One Punch Man, sei lá. Tipo, tem um monte de coisa que é tosca, mas ele é meio que uma paródia de anime, então, tipo, é muito bom. Sim, quando a proposta do filme bate com o resultado final, né? Exatamente. Como, por exemplo, ali, logo no começo teve algumas coisas que me deixaram meio, tipo... sabe? Mas depois eu fui entendendo um pouco melhor. Começa lá
uns cara do governo, sei lá que ele era, mas os caras lá armados e tal, indo atrás do cientista lá maluco que tava criando mutantes, que deu origem a todos os mutantes do filme. E daí eles vão lá trazer não sei o que, nós estamos com essas armas aqui, anti-mutante, não sei o que ela faz, mas com certeza vai dar conta, tipo, sabe, nada a ver. E depois vem o cara lá fazendo as criações dele, não sei o que, porque eu queria ter uma família, e agora eu vou ter minha família com meus mutantinhos. Basicamente, assim, tipo, é meio tosco, sabe? Meio tosco, então tem alguns momentos que é muito óbvio, assim, e que nem eu falei, eles verbalizam algumas coisas muito óbvias. Mas isso como foi no começo, eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? Mas depois fui vendo que, tipo, meio que era a proposta do filme, não era o foco do filme ter uma história tão mega elaborada, sabe? Então eu acho que, assim, pra nós, né, o público um pouco mais velho, o ponto fraco seria realmente essa coisa de tudo ser muito na cara, assim, muito... não, tipo, tu não precisa ficar raciocinando muito para entender os sentimentos, as propostas e até as referências, né? Mas é exatamente isso que o Thiago falou, né? E fora isso, né? As cenas de luta estavam legais, estavam bem legais, né? Muito bacanas. Eu achei que o vilão, né? O Super Mosca ficou bem legal também. Eu acho que ele ficou, tipo, imponente e, sabe, com um jeito de um vilão respeitável, sabe? Tipo, que dá medo, que impõe respeito. Eu não lembro onde é que eu vi, mas eu acho que faz pouco sentido. Eu realmente não lembro onde é que eu vi. Foi no YouTube, mas não sei quem falou, tá? Mas aí falando sobre que o vilão Mosca, no caso, ele meio que uniu o bom e o ruim, e o bom... Não, o bom dos vilões antigos, clássicos, e o bom dos vilões novos. Que, tipo, ele falou meio resumindo, não sei se foi um short que eu vi, mas tipo, meio que assim, eu meio que consegui captar um pouco, que foi basicamente os vilões mais clássicos lá de cinema, ou da Disney, coisa assim. Tipo, é aquele vilão que quer acabar com tudo, porque sim, basicamente. Os vilões mais atuais, digamos assim, é tipo Thanos, que tem toda a motivação, um pouco mais trabalhada a história, sabe? Ou também que nem, talvez, sei lá, o próprio Loki, ou tô tentando lembrar, sei lá, talvez o vilão do Batman, por mais que eu não tenha visto, mas eu vi alguns comentários sobre, do último Batman que saiu, né? Então, só que daí às vezes acaba perdendo aquele negócio de ser um cara tão imponente, fica meio tipo, eu sofri na vida, agora eu quero acabar com todo mundo, sabe? Acabar ficando meio tosco assim. E quanto que esse vilão conseguiu ser um cara muito vilãozão, malvado, imponente, mas ao mesmo tempo tinha uma motivação por trás. Tanto que ele não era só, eu quero dominar o mundo. E também o que tem muitas vezes os vilões mais atuais, digamos assim, de produções atuais no geral, é que eles têm um lado um pouco mais humano, não é só aquele cara malvado que vai acabar com todo mundo. Tipo, tem uma hora que o vilão Mosca tá interagindo e brincando, e zoando, jogando boliche com as tartarugas, tá ligado? Sim. Né? Não dá pra falar exatamente como um lado humano, porque ele é uma mosca. Tipo. Mas um lado assim, mais, tipo, que parece uma pessoa legal e tal, né? Tipo, não é 100% malvado exatamente. Entende? Então, eu vi alguém comentando sobre isso, eu não lembro quem, não sei nem se era exatamente essa ideia, mas que eu entendi e fez sentido, acho, pra mim, né? Acho que ele ficou realmente muito bom. E os capangas dele, como eu disse, são engraçados, né? Meio bobos às vezes, mas... Mas, assim, pelo que eu me lembro, os outros os capangas mutantes dos vilões de Tartaruga Ninja sempre costumavam ser, assim, meio atrapalhadões, meio bobos e tal. Deixa um pouco mais engraçado também. E eu achei muito boa a parte em que eles estão indo atrás do Mosca, né? E aí eles estão super convencidos de que porque eles tinham vencido algumas batalhas contra humanos antes, né? E aí, né, vai ser fácil isso aí e tal. Os capanguinhas dele, a gente vai dar um jeito e tal. Daí começa a sair um monte de mutante enorme. E aí eles ficam tipo, opa! Porque até então, né, até eles começarem a se envolver com toda a bagunça que tá acontecendo ali do Mosca, eles achavam que eram os únicos mutantes, né? Sim. Eles e o Splinter. E porque eles realmente ficavam a maior parte do tempo no esgoto, só saíam para buscar coisas que eles precisavam, né? O Splinter não gostava que eles fossem longe ou saíssem do caminho e tal, né?
Que tinha todo aquele... O Splinter tinha um preconceito com os humanos porque os humanos tinham tido preconceito com eles e tinham machucado eles antes, né? Tentado machucar eles antes. Isso. E isso é outra mensagem que passa legal do filme, essa questão de preconceito e tal, saber como é que é se conhecer... Como é que tu tinha falado? Autoaceitação e também dos outros e tal. Mas também em alguns momentos ficou meio, tipo, exagerado. Clichê. Porque, tipo... o ratão... O Splinter com as tartarugas saíram e os humanos já começaram, tipo, a pedrejar eles. Tipo, era mais fácil, provavelmente, que, tipo, o pessoal ia começar a correr, tá ligado? Sei lá. E daí depois também, mas no final, meio que quase aconteceu a mesma coisa. Tipo, em um minuto estavam odiando e outro minuto estavam amando já e viraram um exército de humanos com os mutantes pra derrotar o Mosca Gigante. Sabe? Ficou meio clichê, mas, sim, funcionou. E... É isso aí. Basicamente isso. A questão da autoaceitação, até porque tanto a April, né, quanto as tartarugas, né? Eles queriam fazer de tudo pra se encaixar, né? Pra que outras pessoas gostassem deles. E aí eles começam a ver, assim, né, que essa não é a motivação certa, né, pra fazer as coisas. Então, que era melhor fazer o que era certo, que eles acreditavam ser o certo, que era bom, e daí se as pessoas gostarem da gente ou não, aí é problema delas, né? E deles também principalmente a April, né, ter um pouco mais de confiança nela mesma, né? Uhum. Ela tinha lá... E também meio que fala um pouco da forma certa de lidar com esse, digamos assim, preconceito, né? Porque, tipo, o Mosca, ele também se sentia excluído e tal, mas a ideia dele era acabar com todos os humanos. Tipo, foi muito radical, entendeu? Só que não é essa a ideia, né? Vai dar certo. Tem um cabelo do Mimir aqui. Nosso gato tava querendo gravar com a gente. Ele tava sentado onde eu tô sentado. E agora tá no colo do Bia. Eu peguei um pelo dele. Legal. Bacana. Mas acho que é isso aí, né? A gente falou bastante sem... Na parte sem spoiler? Na parte sem spoiler, falou bastante sobre a questão da animação e tal. Então, de pontos ali com spoilers, acho que é isso. É que a gente não considerou, assim... a possibilidade das pessoas não fazerem ideia quem são as tartarugas ninja, né? Porque a maior parte do filme são elementos já conhecidos das outras versões, né? Então... Sim, acho que até por isso que alguns momentos ficou meio clichê ou meio tosco, porque tinha que ser mais rápido pra dar conta de contar a história, mostrar todos os personagens e ter ainda assim uma aventura e uma finalização, uma batalha e finalização, entendeu? Eu acho que... Provavelmente, se fizeram um 2, eu espero, pelo menos, que seja muito mais... digamos, épico, talvez. Mais focado na aventura do momento, né? Uhum. Porque não vai precisar ficar contando toda a origem deles. Então, imagino que realmente vai ser. A gente já viu ali, né, no final, que aparece o Destruidor, né? Que é um dos... Acho que o vilão mais conhecido do universo das Tartarugas Ninja. E então, aparentemente, vão trazer ele de volta. Claro que não vai ter toda aquela questão do passado com o Mestre Splinter, mas acho que eles vão dar um outro jeito nisso. E então, acredito que eles estão pensando em continuar aí com o próximo filme. Com certeza. E uma coisa que eu vi, tem gente que falou... Nossa, a melhor produção das Tartarugas Ninjas, ou um dos melhores filmes de animação já feito. Tipo, eu acho que a Bia também não achei pra tanto, sabe? Mas tá muito legal de qualquer forma. Eu acho que em termos visuais, sim, ele foi um dos melhores filmes de animação da atualidade. Acho que eu nunca vi outro filme das Tartarugas Ninjas. Filme. Então, eu não saberia te dizer em relação a isso. Eu já vi filme aqueles meio que live action. Acho que a maioria dos filmes foi live action. Que eu nem lembro muito, mas eles eram legais. Com certeza esse filme tá melhor. Mas pra mim, assim, em termos de história, a série da Nickelodeon que eu assistia, eu achava melhor, assim.
em termos de história. Mas É que a gente não viu nossa muitas opinião. animações antigas também e tal, né? E a gente tem um contato, assim, acho que a gente tem mais um carinho mesmo do que bastante contato. Porque a gente jogava o joguinho também, né? Quando era mais criança e tal. Então, a gente acabou tendo um apego. A gente gosta dos personagens da história, mas a gente não assistiu tantas produções, assim. Eu assisti os 2 filmes, eu acho que saíram live action, digamos assim. Deles, eu não lembro exatamente. Não era grandes coisas também, mas eram legais. Né? Então, acho que sim, é uma ótima produção do Tartaruga Ninja, mas não acho que seja o melhor filme de animação, qualquer coisa do tipo, né? Acho que é isso aí, então. Pessoal, obrigado por quem nos ouviu, nos assistiu. Esperamos vocês numa próxima. Nos sigam no Instagram, @animadospodcast, e tenham um ótimo domingo. Isso aí. Valeu. Tchau, tchau.